Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a terceira semana, primeira aula. Então, essa semana, pessoal, a gente vai se dedicar a falar sobre medidas descritivas numéricas. Então, agora a gente vai entrar como que a gente obtém alguns valores para descrever o nosso conjunto de dados, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar, antes de dar fórmulas e tudo, a gente vai falar de uma coisa interessante que envolve o conceito aí bem bacana, tem uma história bem legal. Que história é essa? A história aqui, pessoal, é um estudo conduzido pelo Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia em 2002, tá? E ele relata no livro dele, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, um caso ali que é bem interessante. Na verdade, esse livro ele descreve toda a trajetória acadêmica dele, as coisas que ele desenvolveu, de forma bem acessível, tá? É um livro que eu recomendo, eu acho bem interessante. O que que ele fala? Ele fala o seguinte, pessoal. Ele fala que ele chegou para um grupo de instrutores e falou o seguinte: olha, pessoal, eu estou vendo aqui, com os meus experimentos em animais, que a estratégia de recompensar comportamentos positivos funciona bem, ao contrário da de punir equívocos, tá? E aí, um dos instrutores chegou para ele e falou: olha, você me desculpa, mas não é isso que eu observo. Como assim? Muitas vezes eu elogiei meus alunos por manobras muito bem executadas e na vez seguinte se saíram pior. Daí eu gritei com eles por essas manobras mal executadas e normalmente melhoraram na vez seguinte. Não me venha dizer que a recompensa funciona e a punição não. Minha experiência contradiz essa ideia. E aí é que surge uma coisa chamada o paradoxo do treinamento de pilotos, tá? E como é que a gente vai resolver esse paradoxo, pessoal? Como é que o Daniel Kahneman explicou isso aí? Porque, de fato, é um dado que foi observado ali pelo piloto. O que está acontecendo de fato? Então, a explicação adequada para isso, pessoal, é o fenômeno de regressão à média, tá? Então, em qualquer série de eventos aleatórios, há sempre grande probabilidade de que um acontecimento extraordinário, depois a gente vai ter um nome específico para esses acontecimentos extraordinários, tá? Vai ter em seguinte, em virtude puramente do acaso, um acontecimento mais corriqueiro, tá? E aí, para ilustrar isso, para tornar isso mais claro, o que que a gente tem aqui? Suponha que a gente tem aqui uma espécie de linha do tempo, tá? E nessa linha do tempo a gente vai registrando o desempenho da pessoa. Repara que esse desempenho tem uma oscilação natural em torno de uma linha, que é a média, tá? E aí o que acontece? De repente tem um salto, tem um desempenho excepcional. E aí a pessoa fala: Nossa, você foi bem, parabéns e tal. E obviamente isso não vai se sustentar, porque a menos que o sistema tenha sofrido modificações, alterações, para que a média inclusive também suba, isso aqui não vai se sustentar. E aí o desempenho vai voltar a oscilar, como ele já vinha oscilando antes, dentro do histórico, tá? Só que quando você compara, a sua referência era essa, isso aqui foi uma queda e tanto. E é isso que normalmente é observado, não o histórico, né? E daí que vem a bronca, o cachorrinho triste ali, né? Enfim. Então, uma coisa que a gente deve observar, pessoal, que essa questão do da regressão à média é importante. E também isso vale para quando a gente vai fazer atividades. A gente vai começar a fazer uma atividade física, quando a gente vai fazer uma atividade nova, um novo emprego. A gente tem um período de transição, tá certo? Que é esse verdinho aqui, onde você vai ter o seu treino, o seu aquecimento, o seu aprendizado. E, obviamente, depois, com o tempo, você entra em regime, né? Você entra num estado estacionário, onde você vai oscilar em torno daí da média desse regime, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante, é um fenômeno que é uma coisa geral para vários sistemas e que é, por exemplo, ninguém sai, acorda e já sai correndo uma maratona, né? Enfim, tem todo um aquecimento e tudo. Então, em várias situações, esse conceito é bem interessante, é bem importante, tá? Bom, próxima aula, pessoal, a gente vai sair do estudo de caso interessante e vai começar a fazer algumas definições formais, cálculos, exemplos, para a gente poder caracterizar conjunto de dados através de a média amostral e populacional. É isso. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.